ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor, nós, os teus servos, vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. A ti, ó Deus, Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade a luz, por teu amor medido pela cruz. Aleluia, aleluia. A ti, ó Deus, real Consolador, divino fogo santificador, que nos anima e nos acende o amor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Trino, poderoso Deus, que estás presente sempre junto aos teus, a ministrar as bênçãos lá dos céus. Aleluia, aleluia. Diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar,
louvamos, ó Deus, te agradecemos. Mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigado, ó Pai, por a presença em nossas vidas, ó Deus. Que Deus possa estar conosco nessa noite, nos abençoando, nos protegendo, ó Pai. Que Deus possa estar com o teu servo, o pastor Amadeus, que é um dia tão especial, Senhor Deus, para ele. Que Deus possa estar conduzindo a ele nesses caminhos, ó Pai amado. Que Deus possa estar dando sabedoria a ele a cada dia. Que nós possamos, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, buscando em Ti sabedoria a cada dia. Que Deus possa estar abençoando os dízimos e ofertas que foi depositado aqui, ó Pai. Que o Senhor Jesus Cristo possa estar suplicando cada necessidade de cada irmão, Pai. Em nome de Jesus, a oração que te faço, agradecido por tudo. Antes do nosso irmão Gilcimar trazer a sua homenagem e a reflexão dessa noite, nós não podemos deixar passar de percebido, né? Nós temos sempre aquele momento que nós dedicamos para recepcionar os nossos visitantes, e isso cabe sempre ao pastor fazer, e eu passo a palavra a ele nesse momento. Som. Boa noite, meus amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Amém? Meus irmãos, antes de cumprimentar aqueles que nos visitam, quero, antes de mais nada aqui, agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos e pelas singelas homenagens que até então têm sido feitas à minha pessoa. Ainda ontem eu estava ali no jantar, no encontro de casais ministrado, oferecido pela Primeira Igreja Batista, me convidaram para poder levar a mensagem e eu sempre fico muito feliz, meus irmãos, quando as pessoas que estão dirigindo os eventos me anunciam e dizem pastor da Segunda Igreja Batista em Rio Verde. E quando eu faço uso, tive o privilégio de assumir a palavra, então, eu fiz questão de repetir isso. Tenho a honra e a alegria de pastorear a Segunda Igreja Batista na cidade de Rio Verde, e eu me sinto muito feliz por participar daquilo que Deus fez, faz e continuará fazendo na vida de cada um de vocês. Amém, meus irmãos? Então recebo o meu muito obrigado desde já por tudo aquilo que os irmãos têm feito até então em relação à minha vida e à vida de todos os meus familiares. Amém? Cumprindo aqui, para não quebrar a ordem do nosso irmão Cleiton, nós gostaríamos de conhecer as pessoas que estão nos dando a honra da sua visita nessa noite. Você que não é membro nem congregado aqui da Segunda Igreja e está nos visitando, dê um sinalzinho assim com a sua mão para que nós possamos te conhecer. Temos alguém que está nos visitando? Alguém? Acho que não, né? Todos são de casa. Glória a Deus por isso. Então, já que são todos de casa, sintam-se à vontade na casa que é de vocês. Amém, meus amados? Agradecemos o Senhor pela vida do pastor Amadeu. O mundo aí tem dito que a primeira impressão é que fica. Interessante que assim que o pastor Amadeu aqui chegou, nós tivemos uma ótima impressão da pessoa dele. No primeiro dia que ele aqui assumiu, ele, terminando o culto, foi socorrer uma pessoa que precisava, que fosse até com ela ao hospital e orasse pela sua mãe. Interessante, em muitos momentos, não se é notado as mínimas coisas, as coisas singelas. E eu posso dizer isso para o pastor com toda segurança, com toda satisfação. Como é bom tê-lo como nosso pastor na Segunda Igreja. Foi Deus quem o colocou e com certeza Deus continuará a guiá-lo. O Senhor tem nos feito mais conhecedores ainda da palavra do Senhor, com a sua dedicação, com a sua aplicação, com a sua cobrança. Isso também nos faz crescer com amor, com a exortação, com carinho, com a dedicação imensa que Ele tem com cada um de nós. E eu não digo isso só para exaltar o pastor, mas porque o é. Interessante que é. E ainda, sempre que alguma pessoa diz não tem uma proximidade muito grande com o pastor, eu digo, se aproxime, você vai se surpreender com a pessoa maravilhosa que é. Graças a Deus também pela sua esposa, pela sua mãe, porque o pastor sozinho seria um tanto quanto difícil. Mas como a sua família lhe ampara, lhe ajuda, nós temos assim crescido juntos. A nossa igreja já há um bom tempo tem trabalhado em paz. Há um bom tempo tem sido regida com sabedoria. Eu sei que é o Senhor Jesus o nosso pastor, mas humanamente falando, graças a Deus pela sua vida, pastor. O Senhor é especial para cada um de nós.
como pastor, como pessoa, como homem, como filho, que Deus possa continuar a guiá-lo. Trarei essa recitação de hoje aqui, que as irmãs me passaram. É interessante, não só porque está escrito, e nem é mecanicamente, mas com certeza poderia dizê-lo, olhando nos seus olhos e sem nenhum papel, pastor. Tudo isso que aqui está, e talvez pudesse até acrescentar um pouco mais. Claro que o pastor tem as suas limitações como todo homem, mas tem sobressaído as suas qualidades, e eu agradeço a Deus por isso. Aqui diz: sou a sua ovelha, que a igreja escolheu para estar bem próximo ao pastor. Substituí-lo quando por algum motivo não puder estar presente, por doença, viagem ou mesmo a seu pedido, para pregar ou dirigir alguma reunião. Gosto dessa tarefa e gosto do meu pastor. Ele é um anjo da igreja, conforme descrito no livro de Apocalipse. Quando o autor João escreveu às 7 igrejas da Ásia, o pastor é o ministro que cuida do rebanho. Tenho como modelo próprio Jesus, quando disse: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João 10:11. Porque ereis ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Gosto do meu pastor, e ele sabe disso. Quando conversamos, oramos, louvamos a Deus por sua vida. E agradecemos muito, Senhor, ao Senhor pela vida do pastor, por tudo que tem feito e por tudo que eu sei que ainda fará, pois o Senhor é chamado a trabalhar e tem demonstrado isso, com satisfação e alegria. Amém? Pedir aos irmãos que estejam abrindo as suas Bíblias também, neste momento. Como hoje um dia especial, hoje ainda estava lendo que desde a década de 70 que se comemora o Dia do Pastor, e é importantíssimo ressaltarmos isso. Os pastores têm feito ótimos trabalhos, desenvolvendo, fazendo com que as suas ovelhas cresçam em conhecimento, em número e grau na presença de Deus, sabendo que toda honra e toda glória é do Senhor. Interessante que nós sabemos que existem muitas cidades que não têm pastores, não tem igreja. As cidades estão sem igreja, porque os seus líderes, por um motivo ou por outro, vão e a igreja vai definhando, vai acabando e fecha-se as portas. Deixa-se de ministrar a palavra do Senhor, deixa de fazer cumprir o verdadeiro ID. Como é importante a pessoa do pastor. Como é importante a igreja. Eu, quanto igreja, cada irmão, quanto igreja, devemos amá-lo. E se ainda não temos feito, pedir ao Senhor que nos mostre o que tem nos impedido disso, de nos aproximarmos. Essa proximidade nos traz sanidade física e espiritual. Vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus 13, 7 e 17. Hebreus 13, 7 e 17. Hebreus 13, 7 e 17. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: lembrai dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. 17. Obedecei os vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o faça com alegria e não gemendo, porque isso vos seria útil. Senhor Deus maravilhoso e bendito Pai, que neste momento, meu Pai, o Senhor possa me usar como ferramenta da Tua vontade, do Teu querer, que eu não venha falar nada de mim, mas que eu fale aquilo que o Senhor já tem preparado aos nossos corações, e que estejamos todos aqui receptivos à Tua palavra. Em nome de Jesus, oramos e Te agradecemos. Amém. Aqui diz bem tudo isso que foi lido antes, que cada membro da igreja pôde aqui trazer,
representando aqui uma classe. Como é bom respeitarmos, honrarmos o pastor ao qual o Senhor nos concedeu. Sabemos que o nosso líder supremo é o Senhor Jesus, o nosso pastor. Mas necessitamos muito de um líder que exercite a sua sabedoria, que busque o conhecimento na palavra de Deus e não em si mesmo. Aquele que se doa, que se dedica e que se demonstra em caráter e atitude servo do Senhor. Interessante que aqui nos recomenda: se atentem, obedeçam. Eu sei que muitas vezes, quando o pastor nos traz uma mensagem de amor, de felicitação, como é bom. Mas devemos também alegremente recebê-la quando é de exortação, porque também é uma prova de amor. Quem ama, cuida. Quem ama, zela. E será que temos dado o devido valor àquele ao qual o Senhor nos concedeu? Será que eu tenho orado todos os dias por aquele que o Senhor colocou à frente dessa igreja? Será que cada um de nós temos lembrado dele apenas no momento do culto? Ou quando ele está na sua casa, enfrentando as dificuldades, as dores naturais que é do homem? Será que temos lembrado que ele também sente agonia, aflição, dor, lamento? Quantas e quantas vezes o líder se sente sozinho? E nós, quanto ovelhas, o que temos feito? Aqui nos recomenda para amarmos, confortar, sermos cuidadores, auxiliadores em todas as partes. Se ainda não temos feito, que aprendamos a pedir ao Senhor que nos dê esse coração amoroso, fraterno, grato. O grande mal da vida cristã chama-se ingratidão. Ingratidão. E, infelizmente, muitos não têm visto como um homem de bem os pastores. Não é o caso da nossa igreja, graças a Deus por isso. Mas o Senhor tem preparado eles para que dirija o seu povo, para o que conduza da melhor forma possível, que sejam obedientes em tudo, que tenham fé no Senhor em meio às lamentações, às dores e às perdas. O pastor tem sido um braço forte. Essa mensagem ela nos chama a atenção. Se você tem um pastor na sua igreja, agradeça, ore por ele, interceda, clame ao Senhor por essa vida. Quão maravilhoso é ter um líder que está atento a tudo e a todos. E se não tem se atentado para a sua necessidade, fale ao pastor, porque com toda a autoridade dada por Deus, não é adivinho ainda. Não é adivinho. Interessante que, humanamente falando, para que saibamos que algo vai mal no nosso corpo, temos que sentir dor. Se sentimos dor, reclamamos. Buscamos ajuda, não é? No hospital, no postinho de saúde ou na farmácia. Interessante, se temos algum lamento ou algo que seja necessário tratar ou retratar, fale com o vosso pastor. Ele é todo ouvido. Até hoje, nesse decorrer que o pastor aqui se faz presente conosco, eu nunca ouvi dizer que não poderia atender alguém, que não poderia orar com alguém. Se tem feito, os irmãos me digam, porque eu não sei. Que nós possamos estar mais atentos àquilo que o Senhor nos concedeu. Nós já passamos alguns períodos aqui sem a liderança do pastor, com tanta dificuldade, lutas, mas o Senhor nos honrou, trazendo alguém para que nos auxilie, nos ampare. Que venhamos a valorizar. A palavra do Senhor é interessante. Se você é um cristão, deve muito àqueles que lhe ensinaram e que lhe apresentaram o verdadeiro evangelho, que é as boas novas do Senhor Jesus. Interessante que quando falamos de pastores, não só mencionamos o líder, presidente da igreja,
mas o evangelista, o irmão, o companheiro, o amigo. Esse lhe presta serviço no evangelismo, na educação e no amor. Interessante, né? Quantas ocupações numa só pessoa? Graças a Deus por isso, pastor, pela sua vida. E ainda, a tarefa dos líderes é ajudar as pessoas a amadurecerem em Cristo. Os cristãos que cooperam com os líderes, alivia-lhes o fardo da liderança. E eu posso dizer que é isso que a igreja tem que fazer com o seu pastor. Ajudar a carregar o fardo. Ajudá-lo a desenvolver projetos e trabalhos. E ainda assim, cuidar e zelar. Como assim nós que somos diáconos da igreja, juntamente com as diaconisas, temos que fazê-lo. Socorrê-lo, atendê-lo, servi-lo, seja em oração ou qualquer necessidade. A igreja também tem essa obrigação. Cuide, ame o seu pastor, valorize, porque ele tem te valorizado. Amém? Os irmãos, posso se colocar de pé mais uma vez? Vamos estar orando assim, agradecendo o Senhor. Vamos orar, levando o pensamento ao Senhor e agradecendo pela vida do nosso querido pastor Amadeu. E sem demagogia, sem hipocrisia alguma, eu já disse isso ao pastor, nós te queremos muito bem. O Senhor é especial para Deus e para nós. Oremos. Senhor Deus, maravilhoso e bendito Pai, te agradecemos, meu Pai querido, pela sua misericórdia, imenso amor e perdão sobre nossas vidas. Te agradecemos nesse dia, meu Pai, pela pessoa do pastor Amadeu, da sua esposa, da sua mãe, de toda a sua família. Te agradecemos, meu Pai, pela disponibilidade, o carinho e a atenção que tem dado à nossa igreja. Te agradecemos, meu Pai, porque o Senhor colocou um servo teu aqui para nos servir, para servir o teu povo. Te agradecemos que até aqui o Senhor tem sido conosco, tem nos guardado e nos abençoado. Te agradecemos por tudo que tem feito e ainda fará. Te pedimos, meu Pai, que o Senhor nos ensine a proceder e a caminhar, meu Pai, para que não venhamos a te aborrecer. E ainda, meu Pai, te pedimos que a cada dia o Senhor conforte os nossos corações, nos dando paz e sabedoria, a paz que excede a todo entendimento. Que o Senhor possa, em nome e por amor de Jesus também, meu Pai, perdoar os nossos pecados e falhas. Seja conosco, seja com cada irmão, que o Senhor complete no coração do pastor e de todos os irmãos que ouviram essa mensagem, aquilo que não foi dito. E em nome de Jesus, oramos e te agradecemos. Amém. Poder sentar? Glória a Deus. Deus continue abençoando e usando nosso irmão Gilcimar. Convidar agora nosso primeiro tesoureiro, também tem uma palavra para dizer, o vosso pastor. Sou eu. Só reforçando o texto e a mensagem que o irmão Gilcimar trouxe, eu recebi uma mensagem hoje, eu queria compartilhar com a igreja e principalmente com a pessoa do pastor e sua família. Eu achei muito interessante. Jeremias 3,15. Você não precisa se levantar. Abra sua Bíblia. Jeremias 3,15 diz o seguinte: vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. O texto áureo de hoje, ele nos diz que Deus é quem dá ao pastor a sua igreja, para que este pastor possa cuidar desse rebanho com sabedoria, conhecimento e inteligência. Hoje eu quero falar de uma pessoa que ora todos os dias pelas suas ovelhas. E eu sou testemunha. Nem sempre eu estou aqui, mas quando eu estou aqui eu vejo ele orando por todas as ovelhas. Mas que também precisa de muita das nossas orações. Deus é dono da vida do pastor e ao mesmo tempo dono da sua amada igreja. Deus é quem dá ao seu pastor a sua igreja. E é o mesmo Deus quem dá a sua igreja ao seu pastor.
Sendo assim, o pastor não é dono da igreja e nem a igreja dona do pastor. Da mesma forma que a igreja pertence a Deus, a vida do pastor também pertence a ele. Isso significa que a igreja precisa orar pela vida do pastor reciprocadamente. O pastor deve orar pela igreja, ou melhor, pelas suas ovelhas. O texto áureo que nós vemos nos ensina algumas lições. A primeira delas é: a igreja precisa orar para que o pastor seja conhecedor da palavra de Deus e presida a mesma com conhecimento espiritual. Conhecimento bíblico deve ser uma virtude na vida de todo pastor. Paulo diz que o obreiro aprovado precisa manejar bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Um pastor aprovado por Deus precisa conhecer a Bíblia e aplicar em sua igreja a sã doutrina. 1 Timóteo 4,16. O alimento sólido na vida de um rebanho é a palavra de Deus, pois nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4,4. Sendo assim, um pastor só terá um rebanho saciado se o mesmo alimentar bem a sua igreja com a palavra de Deus. Quando o pastor deixa de alimentar o seu rebanho, as suas ovelhas acabam se tornando meninos inconstantes, levados pelo vento de doutrinas. Por isso, ore para que o seu pastor possa ser conhecedor da palavra de Deus. E segundo e último, a igreja precisa orar pelo seu pastor e ao mesmo tempo sustentar o mesmo em suas necessidades pessoais. Todo pastor, por incrível que pareça, é ser humano, cheio de necessidades. O pastor tem família que precisa ser sustentada. Pastores sentem até fome, apesar que o pastor culpa sempre a sua esposa, mas o pastor também sente fome. Pastores precisam de roupas para vestir, adoecem, pastores choram, pastores são seres humanos. A Bíblia diz que a responsabilidade da igreja é obedecer ao seu pastor. Nós bem escutamos nosso irmão Josimar lendo Hebreus 13:17. Não esquecer do mesmo em suas necessidades, em Hebreus 13:7 também foi lido, e sustentá-lo em suas demandas salariais, pois é digno o trabalhador do seu salário. 1 Timóteo 5:17 e 18. Sendo assim, toda a igreja precisa sustentar o seu pastor, pois assim ordenou o Senhor, que aquele que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. 1 Coríntios 9:14. Graças a Deus nós damos pela vida do pastor Amadeu. E a mensagem do primeiro tesoureiro diz o seguinte: Pastor Amadeu, assim está expressa a nossa alegria e felicidade em tê-lo como nosso pastor. Sei que Deus o escolheu para cuidar de nossa igreja, na qual Cristo é o cabeça. O apóstolo Paulo, escrevendo em 2 Timóteo 1:11 e 13, assim expressa: para o que fui constituído pregador e apóstolo, conserva o modelo das sãs palavras que de mim têm ouvidos, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Parabéns por esse dia em que homenageamos. Que Deus dê ao pastor e à sua família muita saúde, paz e que por muito tempo fique nos pastoreando. Amamos ao irmão e toda a sua família. E o pastor, fique de pé, por favor, juntamente com a sua família, sua esposa, suas cópias mirins aqui hoje. Pode chegar mais aqui, até aqui, pastor, ó. Bem próximo aqui do púlpito, por favor. Sem olhar para trás, por favor. Deixa eu desenrolar o presente para o senhor. Agora sim, pode olhar. Essa é a nossa homenagem também como igreja para o pastor. Amém. Deus abençoe. A palavra está com o pastor nesse momento.
Amém, meus amados. Como eu já havia dito anteriormente, e agora mais ainda, muito obrigado por todo esse empenho, por todas essas homenagens, com toda certeza preparadas por muito carinho, pela nossa liderança, pelas nossas professoras, pelos nossos pequeninos, pelos líderes de departamento da igreja. Não tem como, meus amados, nós agradecermos, expressar de fato tudo aquilo que vocês merecem por conta do empenho, da dedicação e de todas essas homenagens que vocês, de forma tão bela, acabaram de me proporcionar. Como eu disse, meus amados, ainda hoje o pastor Fábio foi me fazer uma visita lá em casa. E eu estava comentando com ele, no final do ano de 2012, irmão Josimar, eu estava terminando ali o Seminário Teológico Batista Goiano, meu curso de Teologia Ministerial, e até aquele momento eu já havia pregado, já havia andado por todas as igrejas aqui do Sudoeste Goiano. A única em que eu ainda não havia tido a oportunidade de pregar, de conhecer até os irmãos, ter um contato mais direto, era a Segunda Igreja Batista em Rio Verde. Então, meus irmãos, eu disse isso para ele hoje, já disse isso para os irmãos em outros momentos, se de fato eu tivesse que escolher, falar assim, Deus vai me colocar no... Eu nunca esperaria, meus irmãos, que fosse exatamente aqui. E como vários dos irmãos já disseram aqui hoje, meus irmãos, e esse texto que o irmão Cleiton acabou de ler também, do profeta Jeremias, mostra isso de forma bem clara. É Deus, meus irmãos, que dá pastores para as igrejas, assim como também, meus amados, é Deus que dá a igreja aos pastores. Eu estou aqui, meus irmãos, com um propósito, certo? Assim como cada um dos irmãos também está aqui com um propósito. E eu sou grato a Deus por isso, meus irmãos. Sou grato a Deus pela oportunidade de estar aqui. No final do ano agora, vou completar 5 anos já aqui à frente da Segunda Igreja. O tempo, meus irmãos, passa rápido. Quando eu cheguei aqui, o Auro tinha um cabelo parecendo do Woodpecker, o pica-pau, meus irmãos. Hoje ele já está com o cabelo mais baixo, até casou, certo? Graças a Deus, irmão Áureo. E a Bianca já está até grávida. Os irmãos verem como as coisas passam rápido. Enfim, foram muitas coisas que aconteceram durante esses 5 anos. E eu sou grato a Deus, meus amados, por cada uma delas. Tudo aquilo, meus irmãos, que aconteceu da minha parte para com os irmãos e dos irmãos para comigo, com toda certeza aconteceu com um propósito de ensino da parte de Deus para cada um de nós. Então recebam de mim e de toda a minha família nesse momento, mais uma vez, o meu muito obrigado. Amém, meus amados? Convidar o irmão Gilcimar, nós temos uma singela lembrança para o pastor. Eu tenho tido a oportunidade de estar ali no seminário, trabalhando com os alunos do curso de Teologia Ministerial. E uma coisa que eu acho que tem que colocar para o pastor também, pelo que eu tenho visto, os pastores têm que ser ninja mesmo, né? São muitas atribuições, são muitas funções, são muitas a cobrança em cima do pastor. Charles Haddon Spurgeon, 12 milagres de Jesus. Muito obrigado, irmãos. Acertaram em cheio. Eu creio que de tanto falar desse autor, os irmãos já sabem tanto que eu gosto dele. Leia a dedicação. Nós queremos saber o que foi dito para o senhor. Para a pastora Amadeu, queremos que saiba de sua valia e importância para todos nós, a Segunda Igreja Batista. Jesus te ama e nós também. Obrigado, pastor. Rio Verde, Goiás, 11 de junho de 2017. Eu que agradeço os amados irmãos. Muito obrigado. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês e que eu possa, meus amados, segundo a vontade de Deus, continuar sendo um instrumento nas mãos dele, para fazê-los crescer, amadurecer e avançar rumo ao prêmio das nossas soberanas vocações em Cristo Jesus. Amém? Oh, quão bom e agradável é ter amigos e irmãos, comunhão. Sobre a relva, nosso
nosso chão, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo um bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração, alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão. Oh, quão bom e agradável é ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Como orvalho desce da montanha sobre a relva o nosso chão, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo um bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração, alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão, comunhão, vinho e pão.